esse perfil aí diferente. Antes da gente falar do Palmeiras, vamos falar do Danilo. Tem notícia aqui no espn.com.br, eu tô tentando abrir aqui da dívida, né? A matéria do Diego Garcia, não foi, Felipe? Foi Diego Garcia que o staff do Danilo cobra 6,6 milhões do Botafogo. Então tá aqui, é uma situação bem complicada que já é uma reclamação antiga, né? Mas pode ler aí, Bruno. Botafogo não paga acordo e é acionado na justiça por agentes do Danilo que cobram 6 milhões e 600 mil reais. Então a ação aconteceu na sexta-feira por não pagar o acordo por comissão na transferência do atleta. Ela alega que a SAF não cumpriu um acordo que foi feito no dia 27 de março e homologado na justiça. Tá vendo aí, Hernan? Olha só. O valor é referente à comissão da transferência do jogador que estava no Nottingham Forest. O Botafogo atravessa a crise financeira enorme e não vem conseguindo quitar diversos compromissos. Vale lembrar que foi no início do ano, foi ali em janeiro e fevereiro, o Danilo, ele até chegou a possibilidade de ele rescindir contrato com o Botafogo, né, que ficou devendo 3 meses de direito de imagem, e a partir do segundo mês você já pode pedir a rescisão indireta na justiça, a rescisão indireta do contrato. E aí teve essa possibilidade, até foi se falado no Palmeiras, no suposto interesse, mas depois o Botafogo correu para quitar essa dívida e agora está em dia, assim, podemos dizer, com o Danilo. Nesse caso, Bruno, a dívida é com os empresários que cobram, então, a comissão aí de 6 milhões de reais. É isso. Aliás, não são os únicos empresários que têm cobrado o Botafogo por conta de valores a pagar de comissões de negociações. Nesse caso, já há justiça no meio. Mas os bastidores já correm informações, e não é de hoje, é do ano passado. E, aliás, foi um dos motivos que fez com que o Botafogo viesse a perder alguns jogadores no começo da temporada e que há o temor para que mais jogadores saiam no meio da temporada, inclusive o Danilo. E aí você percebe, o Danilo pode estar tranquilo, seguro, sereno, jogando em altíssimo nível, pensando em Botafogo, pensando em Copa do Mundo. Mas já falamos aqui, já não é da semana passada, tem muito tempo que o Danilo projeta uma negociação, a saída do Botafogo no meio do ano. Essa questão envolvendo os seus empresários, querendo ou não é uma dívida com o Danilo, é uma dívida com os agentes do Danilo. Mas isso tem impacto nos bastidores, tem impacto na hora desses empresários, desses agentes buscarem propostas ou uma eventual saída no meio do ano. O que eu tenho extra aqui, eu sei que o Hernan e o Felipe têm mais informações desse lado. Semana passada trouxemos a proposta recusada pelo Danilo, do Zenit, na casa dos 25 milhões de euros, que envolvia ali o pagamento de uma dívida, o abatimento, né, de uma dívida que o Botafogo tem com o Zenit de 12 milhões de euros por conta do Arthur. Seriam 12, então, da dívida, mais 13 em cash, em dinheiro. E o Danilo não se viu interessado porque não quer o futebol da Rússia, quer um cenário maior, mais competitivo, mais atraente, e que o Botafogo, a novidade para além da notícia exclusiva do Diego Garcia, é que o Botafogo sonha hoje e pede mais ou menos 30 milhões de euros, cerca de 177 milhões de reais na cotação atual. Esse é o preço mágico para o Botafogo negociar o Danilo no meio do ano. Isso sem contar a Copa do Mundo, né? Porque se não existir negociação antes da Copa do Mundo, o Danilo for valorizado na Copa do Mundo, se calhar o preço aumenta. Ele fez no Campeonato Brasileiro 9 jogos. Lembrando que tem um limite de 12 para ele ser transferido para outro, para ele poder jogar e defender outra equipe aqui no Brasil. Sim. Mas dificilmente a gente vai ver o Danilo permanecendo aqui, né, Hernan? Se for negociado. E Europa, né? Europa, Copa do Mundo, o cara vai brilhar. E assim, até o pessoal pode perguntar de Palmeiras. O Palmeiras só entraria num negócio aí diante dessas notícias de entrada na justiça, por falta de pagamento, por questões financeiras e tal. O Palmeiras só entraria num negócio, só faria uma oferta se o Danilo ficasse livre. Porque o Palmeiras entende que 30 milhões de euros não é uma grana que está dentro da realidade do próprio Palmeiras, dentro do bolso do próprio Palmeiras. Mas o Palmeiras conseguiu Arias por 25, o Vitor Roque por 25... Mas é porque, assim, tem todo um pacote e um planejamento. Você tem um jogador que você vendeu por muito menos, aí você vai comprar por muito mais. Diferente quando você faz uma oferta para um jogador que está livre no mercado. Você acerta salário, paga a luva e, volta aqui a jogar comigo, vem brilhar aqui. Mas o Palmeiras vê também que existe uma concorrência do futebol europeu, principalmente depois desse pós-convocação para a Copa e praticamente estar na Copa do Mundo, que vai acabar dificultando qualquer tipo de situação.
o Danilo gosta muito do Palmeiras, tem muitos amigos lá dentro, tem muito respeito. O Palmeiras gostaria de ter a volta dele, mas o caminho é ladeira, assim, né? Hoje é uma ladeira que você tem que subir. E até porque, assim, o Botafogo ele não tem a intenção de reforçar um outro rival brasileiro, né? Assim, mas aí a gente pensa também, né, velho, que, tipo, tem que ver se o Botafogo vai ter condições de manter o Danilo. Eu acho que não. Em condições normais, acho que não, óbvio que o Botafogo não vai querer reforçar um time que está brigando pelo título, ainda mais que brigou por títulos em temporadas atrás. Mas acho que aí a questão é outra, a questão é financeira. O Botafogo vai ter grana para manter o Danilo? Me parece que não, me parece que vai ter que fazer uma venda. E o Botafogo precifica o cara em 30 milhões de euros. Para começar a conversar, Para começar a conversar. Aí convocado, aí Copa do Mundo, de repente ele mete um gol lá na Copa. Já vira titular da seleção. Titular da seleção. Estamos falando de possibilidades, tá? A gente não tá aqui querendo colocar ninguém. 30 milhões de euros pré-Copa. Pré-Copa, exato. Acho que a questão é mais financeira. Segurar para não liberar para um rival... Cara, isso tem que fechar o Botafogo se o Botafogo vender para o Palmeiras um preço baixo. Exato. Ou vender para o Flamengo. Né? Então, não me parece ser esse o movimento, principalmente que os caras que estão lá são muito competentes, o Alessandro Brito, todo mundo que está lá. Mas a questão hoje é mesmo financeira. Vai ter grana para conseguir segurar o jogador? De todos os problemas que o Botafogo está passando, fica a dúvida. Tem várias questões nesse Danilo, né? Por exemplo, o Botafogo, a informação que ele não quer negociar com outro time brasileiro, e aí falam que só 2 times no Brasil me falaram que tem o potencial para contratar o Danilo. E é óbvio, Palmeiras e Flamengo. Dois times no Brasil me falaram que tem o potencial para contratar o Danilo. E é óbvio, Palmeiras e Flamengo. O Danilo Cruzeiro tem muito... também, né? Mas o Cruzeiro, eles falaram que alegaram a questão que já contratou o Gerson, teve muitos gastos e tudo mais, então Palmeiras e Flamengo. E aí quando se fala em Brasil, o Danilo tem muito carinho pelo Palmeiras, como o Hernão trouxe aqui. Flamengo é um rival do Botafogo, então o Botafogo não quer reforçar. E o Danilo, ele tem a intenção de voltar ao futebol europeu. Então soma tudo isso, mas a ver, como o Bruno Andrade trouxe aqui, como vai ser esse pós-Copa. Ele pode se valorizar, um time gigante pode querer contratar ele, Sim. Então tem todas essas variáveis. Porque o Ricardo mandou aqui, não tem nada de 30 milhões que o Botafogo tá falido, se oferecer 15 ele já vende. Meu amigo, se alguém oferecer 15, se o mercado souber que por 15 você contrata o Danilo, fica uma fila de gente querendo comprar. Aí o valor do cara vai subindo por conta da procura, é isso. Não é isso, Hernan? Então, você tem contrato com um jogador. Beleza, o staff do jogador está cobrando você na justiça. Isso aí é uma discussão à parte. É outra coisa, aí. Isso aí é uma outra questão. Duvido que você vai dar de presente, entre aspas, um jogador assim por 15 euros. Exatamente. Aí você tem que fechar o Botafogo. Não vende por 15. Não vende, gente, você acha? Tem gente querendo pagar 40, mesmo você vai vender por 15, com diversas dívidas. Sim, não é, Bruno? Sim. É só recordar o que nós trouxemos semana passada. Os 25 milhões de euros do Zenit até se mostraram ali, enfim, até foi uma ideia que o Botafogo topou conversar, mas nunca 100%. E nem foi pra frente por conta do Danilo. Mas essa oferta do Zenit de 25 tinha ali o abatimento dos 12 do Arthur. Era um esquema diferente. Agora, e aqui não é informação, tá? É opinião, mas é uma opinião meio óbvia e meio clara. Eu acho muito improvável, para não dizer impossível, o Botafogo, mesmo com diversas dívidas, vender o Danilo por 15 milhões de euros. Não faz sentido. E tem uma coisa que é importantíssima, a gente sempre relembrar aqui o torcedor, relembrar quem está assistindo a gente. Numa negociação, quem dá a palavra final é o jogador. Não adianta. Então, assim, pode vir o Zenit, pode vir o Krasnodar, pode vir, sei lá, a MLS pro Botafogo. E se pro Botafogo for uma coisa vantajosa, bater no Danilo, o Danilo falar, cara, não quero, não vai ter negócio. É o que aconteceu com o Zenit. Beleza, é interessante, bacana, pô, valor, abater o que a gente tem do Arthur lá, porque não se sabe quando vai receber. Cara, mas assim, o jogador não quer, então tem que ser algo que o jogador queira ir. E a gente sabe que o plano A dele é o futebol europeu, é uma grande liga, uma Premier League que ele tem vontade de voltar a jogar. Aí agora temos Bruno Guimarães Já na tá Copa na também. Copa. Porque eu gosto de escrever. Andrei. Andrei tá na Copa. Aí não tenho certeza. Agora temos também outras... E aí, chat, a hora é agora. É agora.
Paquetá, Andrés Pereira ou Danilo? Porque o Paquetá pode... Paquetá, Andrei Santos ou Danilo? Andrés Santos... Por que eu falei Andrés Pereira, Não sei né? dizer. Aí O dia não é bom. Porque Só merecia você, uma igual o Canóbio. oportunidade. Andrés Não. Santos, se a vaga estiver valendo... A bola tá dividida aqui, ó. Andrés Santos, Paquetá ou Danilo? Quem que você leva? O Danilo, pra mim, tá na Copa. E aí, o chat? É. Oi, chat. Boa tarde. Bom dia. E aí, Tudo bem? na teoria, são 2, né? São 3-2. Na teoria. Vai saber, né? Se ele vai levar o Neymar, se ele vai levar Coloca- dois centroavante, aí isso aí pode Não, mudar. não. O debate é bola dividida. Não, O então, Ancelotti tá com a caneta na mão. Você quer Então. igual o contrato que você fez vergonhoso semana passada? Na O teoria, Ancelotti são tá- 2. Hã? Na teoria, são 2 vagas pra essa posição. Na teoria. Ele pode ser até menos. Ele pode levar só um desses 3. Não, mas independente disso, a bola tá dividida agora. Ele vai ter que fazer uma escolha. Não, então, Independente sei, de pode quantos ser uma meias vaga ou ele vai duas. levar. Mas só tem uma, eu tô te dizendo. A Ancelotti me ligou e me contou. só tem um, o Danilo. É, vamos lá. Desenha pra ele. Temos Só tem uma uma, vaga. Danilo. Uma vaga. É que eu acho que vão 2 desses. Não, uma vaga entre os 3? Eu quero uma vaga Porra, dos aí é três. difícil demais. Você tá cruel, hein? Tá bom, eu vou melhorar só porque o Gil Cabral pediu, porque você eu tô me irritando. São 2 vagas então, Gil Cabral. Por que você ficou sem risadinha pra mim? Tô te pilhando, você não sorria. Não, Ah, aqui, ó. não me deixa pra eu comandar o programa. Eu tô querendo fazer um negócio ficar. E aí ele, mas depende do Ancelotti. O Ancelotti sou eu, irmão. Eu agora sou. Eu vou me mutar, hein? Sim, vamos- Eu tô... Cuidado, mano. Parla italiano. hein? Não parlo. Ô, bebê. Nada. Bebezão, Defende aí, caralho. eu tô tentando fazer o negócio pegar fogo e ele... Ai, mas e se o Ancelotti? Caralho, Irmão, o velho. Ancelotti sou eu. Tomando Quem manda porrada. nessa porra sou eu. Eu sabia que eu aqui de intrusão no meio delas, eu ia tomar porrada aqui. Eu Acontece. acho que tinha que ter uma cadeira pro bebezão ali, pra em alguns Verdade. momentos do programa ele entrar, sentar e dar o veredito É tipo final. conciliador, né? Eu tenho pessoas que me acompanham. A Letícia Bordin diz o seguinte: Bárbara, te perguntaram sobre Andreas Pereira na sua caixinha de perguntas. Por isso a sua fala é um sorriso. Muito bom. Letícia, um beijo. Eu te amo, Letícia, sem nem te conhecer. Vamos lá. Dan, Andrei Santos, é lógico. Andrei Santos não, né? Aí diz o Caio G. Paris. Enfim. E você, Ju Cabral, se tivesse que escolher 2 desses 3 aí, quem você levaria? Ah, cara, vou falar assim, é difícil. E, cara, por favor, tá? Eu sou muito louca. Então, eu queria organizar a casa. Podem falar ontem, obviamente, da atuação do Danilo, né? Pra justificar Perfeito. o Tá voto bom. de vocês. Entre os 3, pegando os amistosos do Brasil, contra a França e Croácia, Danilo não pode ficar fora. Também acho. Pela atuação do Andrei ao lado do Casemiro, e acho que ele teria essa atuação na Copa do Mundo, se for utilizado, ao lado do Casemiro como segundo homem. Acho que Bruno Guimarães, Danilo e Paquetá poderiam dar muito mais para a seleção do que o Andrei. Volto a dizer, eu tenho elogiado muito o Paquetá quando o Paquetá joga na função do Arrascaeta. A partida que ele faz contra o Fluminense é um negócio espetacular. Muito boa. É um negócio espetacular. De qualidade, de leitura, de agilidade, de colocar o time em progressão, E acho que não é o melhor Paquetá ainda. de tomada de decisão rápido. Sem dúvida nenhuma ainda não é, mas acho que pode ser. E aí pensando nesse Paquetá que pode ser segundo volante, nesse Paquetá que pode ser o terceiro homem do meio de campo, nesse Paquetá que pode ser um segundo atacante fazendo a função do Matheus Cunha. Mas para isso, ele precisa repetir essas atuações e principalmente a atuação contra o Fluminense para se manter nessa competição. Alauander Calazans, 2564. Potencialmente, Paquetá, momento Danilo. Tendo a Sim. Eu achar acho que esse é o caminho. eu- Ronaldo Lanz, vocês podiam facilitar o nome de vocês. né? Não é? Eu acho que isso Vai de isso ia ser Ronaldo, muito Ronaldo. legal. Ronaldão, a parada é a seguinte, me perdi de você. Danilo e Paquetá por trazerem dinâmicas diferentes para a seleção. Eu acho. Gustavo Ferreira, queria tomar esporro da Bárbara. Ah, tu quer? Não queira, não! Certeza? Cuidado com o que você pede. Cuidado com o que você Sei não, hein? Sei não, hein? Ai, a vida é muito boa, sabia, Cuidado com gente? seus sonhos que eles podem se realizar. Pois é. Pelo amor de Deus, ele não joga tem 4 anos. Enfim, eu tô aí nessa... Danilo tem que ir pra Copa. Já colocou na enquete, né, Filipão? Você ia tomar uma cornetada Eu, agora sinceramente, desnecessária. eu acho que o Danilo não dá mais brecha pra não ir pra Copa do Mundo. Assim, eu acho que a testagem que ele teve na seleção, ele foi aprovadíssimo, como o Andrei, por exemplo, que teve mais testes, não conseguiu aprovar. Tipo assim, qual foi a partida que o Andrei entrou e falou, caralho, ó, tô aqui, hein? É. Pra mim não teve. E aí o Paquetá também tá no momento, pelo menos antes do Fla-Flu, vamos ver agora, Sim. que também não tá falando, ó, a vaga é minha. Então, assim,
Beleza, se você escolheu o Andrei, acho que tá justo. Se você escolheu o Paquetá, acho que tá justo. O Danilo, você não escolher, pra mim, é injusto. É injusto. Sabe o Danilo aquela tem que ir. expressão batida, o campo fala? O campo fala pro Danilo, Tem né? que falar, gente. E outra coisa, tem que falar, gente. Não dá pra ignorar momento. Desculpa, Amandinha. Não, sim. Não dá pra fechar os olhos porque você quer morrer abraçado com os caras que... Tudo bem, acho que tem gente que tem uma história, que você vai criando uma relação no vestiário. Em Foda. 2002, o Kleberson não tinha nada disso pra estar ali. É. Né? Não tinha história, não tinha tamanho, não tinha nome, mas ele tinha um momento. Sim. Eu acho assim, o que o Danilo oferece, ele oferece versatilidade. O pessoal no chat falou sobre isso. A gente já viu no Botafogo o Danilo jogar buscando a bola com os zagueiros para construção. E a gente já viu o Danilo no Botafogo pisar na área para fazer gol, que foi o que ele fez contra o Racing. Então é um jogador que no meio-campo ele consegue fazer basicamente as 3 funções. Claro que nem todas ele vai ser ali